Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 2 da Escola Eleve, o curso Desenvolva. Para quem não sabe, a Escola Eleve, ela é um tripé. O primeiro módulo é o curso Descubra, para quem deseja se batizar ou ser membro da PIB Santa. O módulo 2 é o curso Desenvolva, para que você possa desenvolver seus dons e talentos para a glória de Deus. E o módulo 3 é o curso Desperte, para que você continue com essa chama acesa, trabalhando na obra do Senhor, até que Ele venha. Então, seja muito bem-vindo aqui ao curso Desenvolva. E esse curso, ele é específico para trabalhar os seus dons e talentos na obra do Senhor. Qual foi a ordem que Jesus nos deixou? Ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem de Jesus. Então, quando nós recebemos Jesus e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também estamos debaixo dessa ordem, que é pregar o Evangelho. Existe uma frase no nosso meio cristão de muito tempo que diz o seguinte: ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, todo cristão deve ser um missionário. Pastor, mas eu não tenho esse chamado. Não é questão de chamado, é questão de ordem. Cristão não tem que escolher pregar o Evangelho. Cristão tem uma ordem que é pregar o Evangelho. Então, se você não obedece a essa ordem, provavelmente você é um cristão impostor. E, pastor, isso é pesado. É pesado, mas se você não obedece à ordem de Jesus, como que você pode ser considerado cristão? Como que você pode ser considerado um seguidor de Jesus se você não faz o que ele manda? Complicado isso, não é? Muita gente já se acha no direito de, eu já faço coisas para Deus, eu dou esmola, eu dou meu dinheiro numa instituição de caridade, eu canto na igreja, eu sirvo em tal ministério, eu cuido da recepção, da cozinha, eu participo de alguma coisa da igreja, então tá bom o que eu faço para Deus. Só que o Senhor não vai te perguntar isso. O Senhor nos deu uma ordem principal. Todos os outros ministérios e trabalhos da igreja devem servir a essa ordem principal, que é de pregar o Evangelho. Se existe um ministério de recepção, é porque nós estamos pregando o Evangelho e pessoas que querem conhecer Jesus vão aparecer nos nossos cultos. Então, nós temos que estar ali para abraçá-las. Mas a nossa ordem principal é evangelizar. Não faz sentido ter ministério de recepção se a gente não prega o Evangelho. Nós estamos trabalhando no ministério com crianças, adolescentes, cozinha, que é para o momento de comunhão, entre tantas outras coisas, porque temos pessoas para discipular e pregar o Evangelho. Se não existem pessoas, que vão pregar o Evangelho, não vão ter pessoas convertidas. Para que então que a gente vai ter um ministério para cuidar dessas pessoas se elas não existem? Então, muitas igrejas estão focadas em si mesmas e viram um clube, pessoal. Mas essa ordem de Jesus, ela precisa ser cumprida e totalmente lembrada todos os dias. Senão a gente esquece e a gente vai fazer do nosso jeito. Então, seja bem-vindo a esse curso, porque a gente quer te encorajar a obedecer essa ordem de Jesus e também sensibilizar os seus ouvidos para que você seja guiado pela voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E a verdade é Cristo. Ele mesmo já disse em João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus seja a sua vida. Que a sua vida possa transbordar de Jesus, a ponto de você obedecer a Ele sem reservas, sem objeções, sem muitas perguntas. Obedeça a Jesus. Vale a pena. Ele nos deu uma ordem. Vamos obedecer? Bora cumprir? Então vamos partir aqui para o nosso próximo slide. Não adianta você entrar nesse curso e querer já ser um líder e você querer ser reconhecido também com o título de um evangelista, de um missionário, sem que você entenda quem é você. Você foi chamado para um propósito, eu fui chamado para um propósito. Esse curso não tem o objetivo de te dar um título. Esse curso não tem o objetivo de colocar você num pedestal dentro de uma hierarquia. Esse curso tem o objetivo de mostrar para você quem você é em Deus. E aí, naturalmente, a gente evangeliza. Naturalmente, a gente prega o Evangelho. Você não precisa de um título de evangelista, de missionário ou de pastor para fazer a obra de Jesus Cristo. Até porque ele deu essa ordem para todo cristão.
E aí nós temos aqui esse texto que está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. O que Deus estava querendo da primeira humanidade, do primeiro casal? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. Então, desde que Deus criou o mundo, ele dá um direcionamento, ele dá uma ordem. Deus não dá uma ordem porque ele quer impor a sua autoridade apenas. Deus nos dá uma ordem para nos proteger. Deus nos dá uma ordem para dar um direcionamento para o propósito da nossa vida. Deus tem ali os seus anjos. Anjos são os servos ministradores. Eles obedecem ao comando de Deus. E ele tem comandos específicos para os anjos. Deus também criou a humanidade. Então, Deus criou a humanidade. E Deus também tem um propósito para essa humanidade. Então, Deus vai dar ordem e direcionamento para o ser humano. Aqui nós temos a história da criação. Deus cria o ser humano e também dá uma ordem para esse ser humano, para que ele possa ser fértil, para que ele venha se multiplicar, subjugar a terra, ou seja, administrar bem essa terra. Muita gente, quando vai ler esse texto, fala: olha, tá vendo? Deus mandou a gente subjugar a terra, ser dono da terra, por isso que a terra está desse jeito. A culpa não foi da ordem de Deus. A culpa é nossa, por fazer um mau uso da administração que ele nos deu. Quando você mora de aluguel, aquela casa não te pertence. Ela tem um proprietário, mas você, enquanto mora ali, você precisa zelar pela administração daquela residência, daquela casa. Então você limpa, faz manutenção, você está fazendo bom uso da administração. Muita gente aluga uma casa, um carro ou qualquer outro objeto que precisa de manutenção e não faz manutenção, não limpa, então você está fazendo um mau uso da administração. Essa terra pertence ao Senhor e Ele nos emprestou para que a gente possa administrar com as capacitações que Ele nos deu. E Ele deseja que a gente cresça e desenvolva esses talentos que Ele nos deu, administrando a terra para a glória de Deus. Então aqui, Deus também deu uma ordem: multipliquem-se. Eu sei que nós estamos falando aqui da criação, mas quando Jesus ele fala com os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, aqui também está essa ordem para multiplicar. Multipliquem o que eu ensinei para vocês, multipliquem aquilo que eu preguei para vocês, multipliquem o exemplo que eu deixei com vocês. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles fizeram uma multiplicação dos ensinos de Jesus em vida. E é isso que Deus quer de mim e de você. Aqui também fala sobre dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Isso significa governo. Deus nos deu uma ordem para governar. Às vezes, a gente esconde o nosso dom, esconde o nosso talento, finge que não escuta a ordem de Jesus, que é para evangelizar. Então, nós estamos sendo covardes. Deus não nos criou para a covardia, Ele nos criou para governar a sua própria vida também. Você precisa ter domínio próprio, governar seus pensamentos, governar e filtrar aquilo que você recebe de fora. Então Deus nos criou para isso. Então será que a gente está obedecendo? Vamos olhar aqui para um outro texto, que também está em Gênesis, no capítulo 3, 4 e 5. A proposta de Deus a gente acabou de ler. E agora nós vamos ver essa outra proposta. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente aparece ali para Eva com uma nova pregação, uma nova proposta, uma nova mensagem. Ou seja, ele não mandou vocês dominarem isso, vocês podem muito mais. Vocês podem ir além. Vocês podem ser como Deus. Mas, gente, o versículo anterior que nós lemos agora fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
O que a Eva queria mais, se ela já foi criada à imagem e semelhança de Deus? O que a serpente, aqui usada pelo diabo, é justamente fazer com que a gente tenha dúvida do propósito de Deus, dúvida quanto ao chamado do Senhor. E às vezes você cai nessa dúvida. Ah, você não é capaz. Não, Deus não tem isso para você não. E aí você vai colocando dúvida. Não, mas isso aí não parece ser coisa de Deus. Deus não escolheria isso aí para você. Isso está fazendo você sofrer demais. Então, muito cuidado com essas palavras, muito cuidado com esses pensamentos. São dúvidas que estão chegando ao seu coração. E quando você vai alimentando essa mensagem, alimentando essa proposta, você vai se distanciando do propósito de Deus, porque você começa a olhar para você. É verdade, né? Poxa, eu não mereço passar por isso. Ah, eu mereço muito mais. Você começa a se colocar no centro. Então é isso que a serpente está fazendo com Eva nesse momento, se colocar em primeiro lugar. No Evangelho, nós não aprendemos isso. Pastor, mas qual é o mal da gente se colocar em primeiro lugar? Nosso exemplo é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se esvaziou, que ele abriu mão de si mesmo para viver a missão do Pai. Jesus é o nosso modelo de vida. Se você é uma pessoa que se diz ser convertida a Jesus, mas você se coloca sempre em primeiro lugar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, você coloca sempre as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vontade sempre em primeiro lugar, tem alguma coisa errada aí, porque nós não aprendemos isso com Jesus Cristo. Jesus abriu mão de sua glória, abriu mão do seu trono, veio a essa terra como ser humano, sofrer aqui junto com a gente, passar aqui junto com a gente esse tempo e nos ensinou coisas valiosas. Então, se Jesus é o nosso exemplo de abrir mão da nossa própria glória, nós também devemos fazer o mesmo, tá? Mas o diabo, ele não quer isso. O diabo, ele quer que você esteja no controle. Então, vamos olhar aqui as duas propostas resumidas. Qual é o propósito de Deus? Quando eu vivo debaixo da bênção de Deus, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele, eu consigo ser fértil, eu consigo multiplicar, eu consigo ocupar a terra, eu consigo ser senhor da criação. Senhor da criação está falando de administração. Eu consigo dominar. O que uma das coisas que a gente aprende quando a gente se converte? É o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito, que é o auto-se-dominar, dominar seus pensamentos, dominar sua mentalidade, perceber se há um pensamento ali fora da vontade de Deus. Então você tem esse domínio, ser senhor, para você governar. Então Deus tem um propósito, você ser um governador, um administrador daquilo que Ele te dá. Mas você só consegue fazer isso quando você se sujeita a Ele, porque Ele é o doador da vida. Ele é aquele que vai te mostrar o caminho para que você possa vencer. A proposta do diabo, ela pede para que você seja o controlador do seu próprio destino, controlar a sua própria vida, ser como Deus. Ou seja, eu não quero mais ser criatura, eu não quero mais estar debaixo do comando de um Deus, eu quero ser como Deus, eu quero ditar os meus comandos, eu quero fazer do meu jeito. Então, quando você faz isso, você está abraçando a proposta do diabo. Então, quando eu não evangelizo, quando eu não prego o evangelho, simplesmente porque eu tenho vergonha, porque eu não quero, porque eu acho que isso não é para mim, então você está abraçando a proposta do diabo. Você quer ter o controle, você quer Jesus por algum motivo pessoal. Você quer Jesus porque você quer uma bênção, você quer Jesus porque você quer apenas um milagre, mas você quer que Jesus atenda o seu comando, você quer que Jesus atenda aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Você já tem um propósito, você já tem, quer dizer, um projeto, e você quer que Jesus só assine embaixo, porque você quer estar no controle. Olha, no Evangelho não é assim. Se você vive dessa forma, então você está abraçando o propósito do diabo. Vamos olhar aqui o próximo slide. Nós temos um chamado, para um propósito, e nós precisamos responder 3 questões básicas da vida. Quem sou eu? Qual é o meu valor? E que diferença eu faço no mundo? 3 coisas que nós devemos pensar. Isso são perguntas elementares para tanta gente, para a filosofia, então é um prato cheio.
Então as pessoas sempre querem ter essa resposta. Não tem como a gente responder essas perguntas sem antes olhar para o nosso Criador. O nosso propósito vem dele. O espírito de vida vem do Senhor, vem de Deus. Então eu preciso olhar para essas perguntas e olhar para o que Deus quer. E aí eu vou ter resposta para isso daqui. Vamos continuar. Quem sou eu? E já que a gente é chamado por um propósito, quem nós somos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí já responde aquela pergunta do quem eu sou. Então nós temos características parecidas com o Senhor, já que fomos criados à imagem e semelhança dele. Existem características que o Senhor não nos deu e não nos emprestou, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença. Ele não deu isso para a gente, mas ele deu outras características para a gente poder utilizar aqui na Terra. Por exemplo, características espirituais. Primeiro, nós temos um anseio pelo que é espiritual, um anseio pela eternidade, como está em Eclesiastes. Foi isso que Deus nos deu. Independente de tempo, época ou era, muitos povos, os povos originários e até os dias de hoje, mesmo num mundo cheio de tecnologia, o ser humano, ele busca Deus, ele busca o que é divino, ele busca ter uma conexão com o lado espiritual. E foi Deus quem nos deu isso. E também nós temos uma outra conexão. O nosso espírito, ele é eterno. Nós somos criados, por Deus e somos compostos de corpo, alma e espírito. Nossa igreja crê nessa forma. Corpo, alma e espírito. O nosso espírito é quem conversa com o Espírito de Deus. Quando Adão e Eva pecam, o corpo vivo, a alma viva, mas o espírito ele é mortificado. Mas no Novo Testamento nós aprendemos que na nossa conversão, quando nós nos entregamos ao Senhor, o nosso espírito ele é vivificado, ele volta a viver. E aí nós recebemos de volta a nossa natureza espiritual viva, que dá um combate com a carne, que dá um combate com a nossa antiga natureza. E lá em Romanos vai dizer que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, afirmando que nós somos filhos de Deus, ou seja, reafirmando a nossa identidade. Então Deus nos deu ali características espirituais. Deus também nos deu características intelectuais. Olha só o que o ser humano pode fazer nesse mundo, tanta coisa que o ser humano pode criar. Além dessa questão de sermos co-criadores, nós somos capazes de pensar, escolher e decidir. São características intelectuais que Deus tem e Ele também nos deu. Deus é o Criador, mas nós podemos também criar uma música, criar uma poesia, criar um projeto de engenharia, um projeto mecânico, tecnologias para viver melhor. Tantas coisas, tantos estudos, tantos projetos, foi Deus que nos deu a característica intelectual, poder escolher, quero isso, não quero aquilo, eu gosto disso, não gosto daquilo. Foram características que o Senhor nos deu. E também características relacionais. O nosso Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe esse negócio de que o Pai criou o Filho criou o Espírito Santo, nada disso. Desde a eternidade, o nosso Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade. E eles vivem em um relacionamento. E Ele também nos ensinou sobre relações. A gente ama, a gente sabe abraçar a pessoa, a gente sabe ser empático, a gente sabe ser simpático e às vezes a gente sabe também, por causa do pecado que entrou nesse mundo, ser antipático. A gente quer fugir dos relacionamentos, mas Deus nos criou para sermos relacionais. A gente deseja, a gente ama, a gente troca afeto, manda mensagem, sente saudade. Deus também sente saudade, por mais que Ele seja um espírito, mas é um espírito pessoal. Ele fala, eu quero ouvir vocês, venha, vamos conversar, quando Ele usava os profetas para falar com o povo de Israel. Então Deus também tem essas questões e Ele colocou isso em nós. E também Deus nos deu consciência moral. Não precisa de uma religião ou de um livro sagrado. O próprio ser humano tem uma consciência moral. Gente, isso aqui não é bom para conviver em sociedade, não. Olha, isso aqui já é legal para a gente conviver junto. Então, o ser humano ele tem isso dentro de si. A gente julga mesmo, olha, isso aqui não é procedente. Não, isso aqui é improcedente, não dá.
A gente também tem o discernimento do certo e do errado. E também a gente aprende a ser responsável pela nossa própria vida. Isso é consciência moral, de você ter responsabilidades e dar responsabilidades para quem trabalha com você, para quem mora com você, para quem mora na sua casa, enfim. Então, são características que o Senhor nos deu. Vamos continuar falando sobre a nossa identidade. E aqui nós temos alguns versículos bíblicos que eu vou ler aqui com vocês. 1 Pedro 1:23, dizendo que nós somos regenerados pela palavra, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ele nos gerou novamente. Quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos em pecado. Esse mundo está mergulhado no pecado por causa da prática dos primeiros seres humanos. Então nós, quando nascemos depois, então a gente já nasce no meio desse mundo que está imerso no pecado. Mas como agora nós nos convertemos, nós recebemos Jesus como o único suficiente Salvador, nós fomos gerados novamente nele por meio da palavra de Deus. Então você tem uma identidade que vem da palavra de Deus. Você não precisa ser definido pelo seu primeiro nascimento. Você é definido pelo seu novo nascimento. Aqui nós temos também João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós, por crermos em Jesus Cristo como Filho de Deus e confirmarmos isso com os nossos lábios e com a nossa vida, nós temos o direito de ser feito Filho de Deus. Você e eu somos adotados por Deus, então isso faz parte da nossa identidade. Talvez o seu pai, sua mãe possam ter te abandonado, sua família pode ter te abandonado, mas você é adotado por Deus. Você é um filho amado do Senhor, você é uma filha amada do Senhor. Outro texto, em nós habita o Espírito Santo, Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai, Paizinho amado. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, trazendo essa essência, essa confirmação da nossa adoção, para que a gente não venha esquecer quem somos. Nós somos filhos do Senhor e Ele coloca dentro de nós esse clamor de chamar Deus de Pai, de pertencer a uma família. Olha só que legal. E também nós temos aqui Colossenses 3:4, que nós temos uma identificação com Jesus, porque Jesus é o Filho perfeito de Deus. Então nós temos Ele como exemplo. Então nós somos identificados com Cristo na vida, na morte e na ressurreição. Colossenses 3:4 diz o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então nós temos aqui identificação na vida, nós também passamos pela morte, e como agora nós somos filhos de Deus, adotados por Deus, temos o Espírito dele dentro de nós, nós também passaremos pela ressurreição. Nós temos essa identificação com o Senhor. Ou seja, essa é a nossa identidade em Deus. Vamos continuar aqui. Qual a importância, do nosso valor? Por que nós somos importantes? Deus nos planejou. Isso está lá em Salmo 139. Ele nos fez de uma forma maravilhosa. Então, se delicie com essas leituras bíblicas. Deus nos programou. Está lá em Esther 4:14, para um propósito específico. Deus nos regenerou, nos gerou pela palavra, como acabamos de ler. E Deus nos chamou para realizar algo. Deus nos fez para um propósito especial. Deus nos planejou. Eu vou ler aqui com vocês, olha só, Salmo 139, do 14 ao 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Olha isso, gente. Depois você pode continuar os versículos, que eu só li o iniciozinho. Então tá aqui, Deus te planejou. Você é uma obra maravilhosa do Senhor. Nós também fomos programados por Deus. Lá em Esther 4:14 diz o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quando a Esther assume a sua posição como rainha, ela é escolhida pelo rei para ser rainha daquela região,
Os judeus, que era o povo de Ester, estava sendo perseguido. E aí, o parente da Ester chega para ele e fala: será que não foi por esse motivo de você estar aí hoje, como rainha, para você defender o seu povo? Ou seja, Deus também nos coloca em locais específicos para fazermos a obra dele. Às vezes você fica questionando: eu quero morar em tal lugar, o meu sonho é sair daqui. Mas você tem que perguntar: Senhor, qual é o seu propósito? O Senhor me programou para algo, o Senhor me colocou nesse lugar para algo. Então Deus tem algo com você, a não ser que Deus tenha algo contigo em outra cidade, em outro país, mas Deus fez você nascer em tal cidade, até agora Deus não te tirou dessa cidade, você já fugiu dessa cidade e você teve que voltar para essa cidade ou para esse bairro específico. E, irmãos, está claro aí o propósito de Deus. Deus tem algo contigo nesse lugar e para esse tempo. Por isso que Ele fez você nascer agora. Muita gente fica fantasiando: eu devia ter nascido nos anos 50, eu devia ter nascido no século passado, no século retrasado. Você fica botando umas coisas, sendo que se Deus fez você nascer agora, nesse tempo, nesse período, é porque Deus tem um propósito para você agora, e é nesse período, não é para amanhã e não é para antes, é para agora. Deus te programou para algo. Nós temos aqui agora a continuação desses versículos. Fomos regenerados por Deus, ou seja, Deus nos fez de uma forma especial, mas nós somos agora gerados na palavra. Muita gente é contaminada pelas coisas que acontecem nesse mundo, doenças mentais, emocionais, tantas coisas, frustrações, mas mesmo que a gente viva nesses ambientes e a gente também sofra angústias, tristezas, frustrações, a gente não precisa ser escravo de nada disso, porque o Senhor nos regenerou, Ele nos gerou de novo pela palavra, e Deus nos chamou para realizar algo específico, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, 2 Timóteo 1:9. Deus te deu um propósito. Deus tem algo para você, para esse tempo. Essa é a sua identidade e esse é o seu valor. Vamos continuar aqui. Qual é a sua diferença no mundo? Deus tem atribuições para você. Mateus 28:19 vai falar que a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Sua missão é a obra mais importante da sua vida. Sua missão é a obra mais impactante para a vida dos outros, e a sua missão é o investimento mais precioso da sua vida. Muita gente olha para a vida e quer já colocar os seus propósitos e depois pede para que Deus abençoe os seus próprios projetos e propósitos. Não é assim, gente. Nós temos a vida e nós precisamos ir direto para Deus, porque Ele vai nos apontar aquilo que necessitamos. Eu vou ler com vocês aqui esses textos. Deus tem atribuições para você, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem um ministério dentro da obra do Senhor. Não precisa de título para isso. Deus chamou cada convertido, cada filho, lembra que você é filho de Deus, para fazer essa obra. Nós temos aqui Atos 20:24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha só que afirmação poderosa. Nós temos aqui uma obra mais importante. A obra que Deus nos dá, a missão que Deus nos dá, ela é mais importante que os nossos sonhos, é mais importante que os nossos projetos. Ai, pastor, mas a gente vai se anular? Irmãos, é negar a si mesmo. O Evangelho nos ensina a negar a nós mesmos, a negar os nossos sonhos, a negar as nossas vontades. E Jesus nos deu esse exemplo. Então nós precisamos viver a nossa missão. E a nossa missão, ela vai abraçar o próximo. Esses homens que têm
causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, Atos 17:6. Muita gente falava que os missionários daquela época, né, os primeiros pastores, os apóstolos, né, daquele período, estavam causando alvoroço no mundo todo, e eles estavam indo de cidade em cidade, causando um impacto positivo na vida de muita gente. Mas muitas pessoas não gostavam desse trabalho. Batalha espiritual, né, gente? Então aqui, sua missão é um investimento mais precioso. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha só que afirmação poderosa do apóstolo Paulo. Eu não considero mais nada precioso. Jesus é precioso e Ele me deu uma missão. Se essa missão ela é de Jesus e Ele deu para mim, essa missão ela também é preciosa. Ela está acima da minha vontade. Entender isso te desafia, te impulsiona e investe a nossa vida no propósito de Deus. Muita gente quer a sua vida investida em seus próprios planos. Deus tem algo além. Vamos continuar aqui. Deus nos chamou para um propósito. E um propósito, gente, específico. Deus tinha um propósito específico para Adão e para Noé. Ser fecundo, multiplicar, encher a terra. Deus também tinha um propósito específico para Abraão. Ser pai de uma grande nação, abençoar todas as famílias da terra. Deus tem um propósito para o apóstolo Paulo. Levar o evangelho ao mundo gentio. Ou seja, para aquelas pessoas que não são judias, né? Então, qual é o propósito de Deus específico para você? Deus tem um plano geral e Deus tem um plano individual. Todo plano individual atende o plano geral. Então, qual é o propósito que Deus tem para você nesse tempo? Que você possa refletir sobre isso, porque Deus também tem coisas específicas para você. Então, reflita e ore. Você crê que Deus tem propósitos para a sua vida? Quais são esses propósitos? Como esses propósitos têm transformado sua vida? Então eu peço nesse momento que você possa pausar essa aula e você ter o seu momento de oração. Talvez Deus não vai responder agora correndo, mas Ele vai fazer você perceber algumas coisas. Então reflita sobre isso e pense sobre isso e depois você volta aqui para a aula. Vamos lá, gente. Olha, tem uma atividade prática aqui, mas nós não estamos numa aula presencial. Então você vai preencher aí na sua casa, tá? Você vai preencher num papelzinho ou num caderno, dizendo o seguinte: quem sou eu? Por que eu estou aqui e quais são minhas expectativas para esse curso? Você vai escrever num papelzinho aí e você vai postar no grupo da turma. Você vai postar no grupo da turma, tá? Então, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Quais são as minhas expectativas para esse curso? E você vai colocar com as suas próprias palavras. Você acabou de aprender quem é você. Você acabou de aprender aí de orar, de refletir. Você vai ter esse tempo de reflexão. Por que você está aqui? E também você vai colocar as suas expectativas, o que você espera desse curso. Então escreve no papel e tira uma foto e coloca no grupo da turma. Ou você pode simplesmente escrever. E aí lá no grupo, quando eu falar assim, gente, vamos agora postar aquelas 3 perguntinhas. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Quais são as minhas expectativas? E aí você vai colocar a sua foto, você vai colocar ali o seu texto, se você quiser digitar no próprio celular ou no próprio computador. Então fique à vontade. Mas vai ter um horário específico para isso, quando a gente pedir no grupo da turma para você colocar ali as suas respostas. Por que a gente tem que trabalhar com célula hoje? Pastor, esse curso não era para falar sobre desenvolver meus dons e talentos? Não é para pregar o evangelho? Então, a gente, como igreja, como primeira igreja batista em Santa Teresa, PIB Santa, nós entendemos que a célula é uma ferramenta poderosa de evangelismo, porque faz com que as pessoas ouçam o evangelho na sua casa, que elas ouçam a palavra de Deus num ambiente mais informal. E assim a gente consegue multiplicar. Lembra de uma das ordens de Deus, que é multiplicar? E Jesus também nos deu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando cada crente, abrindo a sua casa, ou abrindo ali um espaço no seu ambiente de trabalho para pregar o evangelho, isso vai nos potencializando, vai nos encorajando para pregar o evangelho para mais pessoas. A gente poderia fazer um ministério de evangelismo, poderia. A gente poderia ter um departamento específico da igreja para isso. Mas Deus quer que todo crente faça.
E célula é uma forma tão democrática e cada um tem ali o seu jeitinho de falar, tem o seu vizinho, tem o seu colega de trabalho, tem o seu parente, então vai ficar ali muito mais fácil para que você possa desenvolver esse dom e pregar o evangelho com pessoas que já estão na sua casa. Mas por que a gente faz célula hoje? Nós temos uma história no Antigo Testamento. Jetro é o sogro de Moisés. Moisés estava liderando praticamente mais de 1 milhão de pessoas. Elas saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e estavam ali atravessando o deserto para poder chegar na Terra Prometida. Então, eram mais de 1 milhão de pessoas. E qualquer probleminha que acontecia, as pessoas iam para Moisés. Moisés não conseguia nem descansar direito. Ele vivia o dia inteiro resolvendo problema. Quando o sogro de Moisés, o Jetro, foi visitá-lo, ele ficou olhando e falou assim, não, isso não está certo. Você vai se cansar e o povo não vai se resolver. Você precisa responsabilizar as pessoas. Então você vai criar o quê? Chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100 e chefes de 1000. Então o que Jetro fez? Ele fez uma organização administrativa. Vamos organizar isso aqui. Existem coisas que ali 10 pessoas e um líder, ele já vai conseguir resolver. Não precisa pegar esse probleminha e levar para você. Nós vamos ter ali um chefe de 50. Então, o que vai acontecer? Existem problemas aqui que para o líder vai ficar difícil, mas ele vai ter um supervisor, ele vai ter um líder para poder trabalhar melhor isso aí. E assim, sucessivamente. Imagina ter que resolver problema de não sei quantas milhões de pessoas. Então, agora vai ficar mais fácil. Então, isso aconteceu no Antigo Testamento, está aqui, Êxodo capítulo 18. A célula funciona dessa forma. Nós temos aqui os chefes de 10, parecido com os chefes de 10, o líder de célula. Uma célula não deve passar de mais de 10 ou 12 pessoas fixas. Ah, pastor, aqui na minha célula, se você já está frequentando uma, você já percebeu que algumas ficam com 15, 17 pessoas, mas às vezes é naquele dia específico, teve ali uma festa de aniversário, teve muito visitante. Então o visitante a gente não conta, a não ser que ele seja um visitante constante e já é convertido. Tá? A pessoa já foi convertida, aí você já pode contar como participante ativo da célula. Agora, se essa pessoa só está visitando, ela ainda não se converteu, ainda não se decidiu para Cristo, então você não vai contar ela como participante ativo de uma célula, porque ela é só visitante. Tá? Então, o líder de célula ele vai estar ali liderando de 10 a 12 pessoas. Não é bom passar desse número. Pastor, tem um número legal para iniciar? Sim. Toda célula ela vai começar com 4 pessoas. E a gente faz isso porque se bota uma pessoa só, ela pode se cansar no meio do caminho. Se bota 2, um casal não conta porque casal é uma só carne. Então nós precisamos de 4 pessoas, que é o líder da célula, um líder auxiliar para ajudar o líder, o anfitrião, que é aquele que vai doar a casa para fazer a célula, e o secretário, que vai ajudar nas partes administrativas da célula. Administrar o grupo do WhatsApp, as comunicações, os aniversariantes e assim sucessivamente. Então, toda a célula ela começa com 4 pessoas matriculadas no curso Desenvolva. Tá bom? Nós temos aqui o supervisor. Qual é o trabalho de um supervisor? Aqui na nossa igreja, o supervisor ele vai supervisionar praticamente de 5 às 6 células. Não pode passar disso. Então, o supervisor ele vai estar ali supervisionando de 5 a 6 células. Então, ele vai conversar com 5 ou 6 líderes de célula. Então, já é um bom número para ele acompanhar. Não é bom passar disso. Nós teremos aqui também os coordenadores. Ainda não chegamos nesse tempo, né? Nesse tempo que está gravando o curso agora. Os coordenadores, eles são chefes de 100. Então, ele já é um pouco maior. Então, os coordenadores vão acompanhar os supervisores e os supervisores vão acompanhar os líderes de célula. Então, nós temos aqui o coordenador que vai estar ajudando e apoiando de 5 a 6 supervisores. Não podemos passar disso. E depois nós temos o pastor. O pastor ele vai estar ajudando os coordenadores os supervisores, os supervisores, os líderes de célula. Com o tempo do curso, você vai entender isso bem melhor, porque tem uma aula só para falar disso, tá bom? E sabe o que é prejudicial para a liderança e para o povo? Você ter um líder só cuidando de tudo? Vamos colocar aqui algumas questões que Jetro fez como observação para Moisés.
O que é isto que você faz para o povo? Então, uma atitude errada da liderança afeta e compromete a qualidade e o crescimento desse povo. Então, quando você, já falando aqui questão de célula, né? Quando você lidera sozinho, você carrega o mundo nas costas, você não consegue dar conta, e isso afeta o povo. Então, o trabalho de uma igreja, ele não tem que estar totalmente atrelado ao pastor. Ah, pastor, você está querendo fugir das suas obrigações? Não estou tentando fugir das minhas obrigações. Se você for ler Efésios 4, 11 e 12, você vai perceber que o papel de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, de um mestre, o papel dessas pessoas, né, que são dirigidas por Deus, chamadas por Deus para uma vocação, é para encorajar o povo de Deus na sua missão. Então, meu papel como pastor é justamente esse, te encorajar para que você viva o seu propósito com Deus. Deus também tem coisas para mim. Eu não fico, né, na sombra e na água fresca. Deus também me deu um trabalho, um propósito individual. E eu também faço parte dessa grande comissão. O meu plano no individual que Deus me deu atende a um plano geral, que é a evangelização, que é você falar de Jesus para as pessoas. E o meu trabalho como pastor local é te encorajar para que você viva a sua missão, o seu chamado e o seu propósito. Logo, eu não dou conta de tudo. Não sou eu que vou evangelizar todas as pessoas, batizar todas as pessoas. Outro alerta que Jetro fez foi o seguinte: o que você faz não é bom. O líder era dedicado e tinha até as melhores intenções, mas o resultado não seria melhor. Nós podemos até ter boas intenções de fazer algo na igreja, de cuidar de não sei quantas pessoas, de carregar um ministério nas costas, mas isso vai ser prejudicial até para o próprio líder, porque ele vai se frustrar com os resultados. Você e seu povo ficarão esgotados, é a terceira observação. Uma liderança centrada numa pessoa esgota o líder e também o povo. Outra observação, essa tarefa lhe é pesada demais. Muita gente se cansa de fazer a obra de Deus. Eu estou cansado, já fiz muito. E tem gente que até se desvia do evangelho por causa do ativismo que ela fazia dentro de uma igreja evangélica. Liderança centrada exige do líder além da sua capacidade. Nem tudo o líder vai poder fazer. O líder precisa de uma equipe para desenvolver o trabalho. Pregar o evangelho não é trabalho de uma pessoa só. Nós temos pessoas com inúmeros talentos, com uma diversidade de capacitações. Então, a gente junto é que faz essa missão acontecer. Cada um obedecendo o seu propósito, a gente consegue ser fortalecido no todo. E você não pode executar essa missão sozinho. Foi o que Jetro falou com Moisés. Liderança individualizada é impossível e ela precisa ser compartilhada. Então, se nós queremos ganhar Santa Teresa, se nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, nossos parentes e até além da nossa cidade, nós precisamos compartilhar liderança, tá bom? Aí também nós temos aqui uma estratégia que Jetro passou, que a gente acabou de comentar sobre essa estratégia. Seja um sacerdote diante de Deus para o povo. Ou seja, ele vai pegar as coisas do povo e vai levar isso para o Senhor. Mas como que ele vai pegar as coisas do povo? Através dos chefes de 10, de 50, de 100. Dê direção ao povo, como viver e como fazer. Precisa ter ali uma direção. Então, a nossa igreja também tem uma direção. Qual é a missão da nossa igreja? Anunciar Jesus, cuidar de pessoas e fazer discípulos. Mas basta eu falar isso para você como pastor? Não. Eu preciso mostrar para você em vida, com as minhas próprias atitudes, que essa é a missão de Deus para a nossa igreja. Só que eu não vou conseguir mostrar com a minha vida e compartilhar o que eu tenho vivido com todos vocês na intimidade. Eu preciso de um relacionamento. Então eu preciso tratar isso o quê? Com os líderes que vão passar para os outros líderes, que vão passar para os outros líderes. Talvez você vá olhar para isso e falar assim: isso é coisa de empresa. Mas olha só o que Jesus fez. Jesus tinha 12 discípulos. E para coisas mais específicas, ele só andava com Pedro, Tiago e João. Ele não pegava os 12. E aí Pedro, Tiago e João passavam para os outros. E foi assim que a igreja foi crescendo. Isso não é uma estratégia empresarial.
Isso é uma estratégia que Jesus Cristo, o nosso próprio Deus encarnado, utilizou aqui na terra. Nós também temos aqui outra direção que Jetro deu a Moisés: escolha pessoas para liderarem com você. Para a gente ver o resultado, o sucesso de uma igreja, é quando ela consegue fazer muitos líderes. É quando o pastor ele consegue ter muitos líderes. Agora, se a gente não consegue produzir líderes, a gente não consegue fazer líderes, então tem algum problema nessa igreja. Algo está centralizado demais e isso é prejudicial. E aí, Jetro vai dizer que esses homens, essas pessoas, precisam ser o quê? Aprovadas. Então, elas precisam de um caráter aprovado para servir junto com Moisés numa obra que é de Deus. A mesma coisa na igreja. Lá em Atos, quando a gente vê a necessidade da igreja ter diáconos para que os apóstolos continuassem no ensino e na oração, ou seja, na pregação da palavra e na oração, eles levantaram 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Não são pessoas habilitadas profissionalmente. Poxa, pastor, aquela pessoa fala bem, eu acho que ela pode ser um bom líder. Nem sempre, nem sempre. Porque no reino de Deus, nós precisamos de pessoas aprovadas por Deus. E essas pessoas nem sempre vão ter faculdades, cursos específicos e nem faculdade de teologia. Não estou aqui falando contra você se especializar e você estudar. Não estou falando contra. Você pode estudar, você pode se especializar. Mas isso não é algo determinante para que Deus te escolha para fazer algo na igreja. Você precisa, antes de tudo, ser uma pessoa aprovada por Deus. Outro conselho de Jetro foi: organize a liderança em níveis de liderança, como a gente já viu aqui, e concentre-se no que é importante. O problema do líder que quer se concentrar tudo nele é achar que tudo é uma boa ideia, tudo é uma boa colocação, tudo, não, vamos acatar, vamos ouvir, etc. Concentre-se no que é importante. Hoje a gente vê isso em várias igrejas, igrejas com vários eventos, igreja com muitas programações, e são até legais. Mas será que isso obedece, faz parte e atende à grande comissão de Jesus, que é pregar o Evangelho? E aí fica a pergunta: será que nós, como igreja, estamos focando naquilo que é importante ou a gente está focado naquilo que a gente acha que é bom para nós? Então fica aí essa lição e vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos passar aqui. No Novo Testamento, a gente aprende que a igreja ela cresceu nas casas da família. Se você reparar, quer dizer, alguns textos e cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: saudai a igreja que se reúne na casa de fulano, tá? Então, a igreja ela crescia nas casas. E o movimento de Jesus nas casas, entre as famílias, era intenso. Jesus pregava nas casas, estava nas casas de alguns de seus discípulos e ali difundia o evangelho. Olha aqui, nós temos alguns textos bíblicos. Atos 2, 42 a 47, partiam pão de casa em casa. Nós temos aqui Mateus 8, 14, a cura da sogra de Pedro, lá na casa dela. Mateus 9, 10, refeição na casa de Mateus, que era cobrador de impostos. Lucas 19, Jesus se hospedou na casa de Zaqueu e discipulou Zaqueu na casa dele. Lucas 10, 38, Jesus se hospedou na casa de Lázaro, que uma das irmãs de Lázaro, a Maria, ela até se prostra diante de Jesus em adoração. Marcos 5, 38 a 42, ele ressuscitou a filha de Jairo na casa de Jairo. E finalizamos aí os slides. Então, Deus tem um movimento nas casas. Deus também tem um movimento na sua casa, ou na casa de um vizinho seu, ou para você apoiar o movimento na casa de alguém. Então, guarda isso aí no seu coração. Você tem um propósito muito maior do que seus sonhos e projetos individuais. Creia nesse propósito e não falte às próximas aulas. Leia, anote, participe também das aulas online. Seja um aluno ativo no nosso grupo, tá bom? Deus te abençoe e eu te encontro na próxima aula. Tchau, tchau.